Rio Grande do Sul abaixo d'água. As consequências da tempestade que atingiu o estado nesta terça-feira. Alagamentos, transtornos no trânsito, cidades sem energia elétrica. Veja também. Secretaria de Saúde de Porto Alegre alerta para aumento de casos de coqueluche. Já foram notificados mais de 100 casos só este ano na capital. Penitenciária Modular de Osório oferece curso de DJ aos apenados. Bancários entram em greve por tempo indeterminado em todo o país. Caixas eletrônicos funcionam normalmente e o Procon alerta que a paralisação não muda a data do pagamento das contas. Ainda, 45 bilhões e 200 milhões de reais é a proposta do governo do estado para o orçamento de 2013. E a previsão do tempo, vem mais chuva por aí. Agora, no Ubra Notícias. Boa noite. Já são mais de 24 horas de chuva no estado. Camaquã, a cidade mais atingida, registra 224 milímetros acumulados, o que representa 170% da média prevista para o mês. O trecho da BR-116, entre os municípios de Tapes e Sentinela do Sul, na região sul do estado, já está liberado para o trânsito de veículos leves. No início da tarde, apenas caminhões podiam trafegar no local em função dos alagamentos na pista. A Univias alerta os motoristas para terem atenção redobrada nesse trecho. Em Caxias do Sul, no quilômetro 148,7 na Rota do Sol, a pista já foi liberada depois de ter sido interrompida com o desmoronamento de pedras no local. O temporal também deixa 53 mil residências e pontos comerciais sem luz no estado. As regiões Centro-Sul e Sul foram as mais afetadas na área atendida pela CE. A demora na normalização porque a chuva e ventos fortes prejudicam o trabalho dos funcionários. De acordo com o RGE, o município de Taquara foi o mais prejudicado. Na área da S-Sul, os municípios mais atingidos foram Rio Pardo, Caçapava, Rosário do Sul, São Gabriel, Santa Maria e São Cepé. Em Porto Alegre e na região metropolitana, a chuva tornou ainda mais difícil a rotina de quem usa o transporte coletivo ou precisa se deslocar de carro para o trabalho. Com a chuva, os motoristas tiveram que ter ainda mais paciência para enfrentar o trânsito congestionado da BR-116 no acesso à capital. Com vários pontos de alagamento, áreas como o centro de Porto Alegre e o bairro Floresta davam a dimensão do volume de água que caía. Ruim para quem não teve opção e foi obrigado a sair de casa. Tá demais, muita chuva, né? Muita chuva. Tá louco, meu Deus, de amanhecer na rua aí, ó. Olhei todos os meus pés aí, tudo encharcado. Essa chuva não dá. Alguns saíram prevenidos. Seu Miguel não teve dúvidas e apelou para as botas de borracha. Tá terrível, fazia muito tempo que eu não via tanta chuva. Essa noite foi um horror. Os guarda-chuvas sofreram com o vento forte. As lixeiras ficaram lotadas com o que sobrou do estrago. Bom para este lojista, que gostou do aumento de 80% nas vendas. Essas vendas aumentam devido ao tempo, né? E agora que fortaleceu aí essa chuvarada aí, a gente estrategicamente coloca, né, na frente da loja, né, o expositor de guarda-chuva. No acampamento Farroupilha, a chuva também mostrou sua força. Trabalhadores precisaram abrir canais para que a água escoasse. Nem o cachorro quis arriscar uma voltinha na rua. Atrapalha bastante, apesar da drenagem que está funcionando bem, mas atrapalha os visitantes, né? Que hoje está vazio e vamos esperar que à noite a chuva alivie um pouco para o visitante poder acessar o parque. Nessas horas, as prendas também sofrem. Complicado demais, a gente costuma dizer, é muito amor. É muito amor estar aqui de sapatilha, meia calça tem que ser branca, então tu vem com a minha calça branca, volta para casa com a minha calça preta, né? Mas regado a um bom chimarrão, não há chuva que espante a alegria dos tradicionalistas. Vamos parar de lutar, os Farroupilhas venceram. E pela Ubra Notícia todos já me compreenderam. E o gaúcho é bem assim, pode chover até o fim, que os gaúchos não se renderam.
Uma operação do Departamento Estadual de Investigações Criminais prendeu hoje 14 pessoas acusadas de crimes contra a administração pública em 8 cidades do estado. Entre os presos estão 3 secretários municipais de Bom Progresso, na região noroeste. 2 deles são filhos do prefeito da cidade, Armindo Hangli. No primeiro dia de greve dos bancários em todo o país, 60% da categoria aderiu à paralisação em Porto Alegre, segundo o Sindicato dos Trabalhadores. Nas principais agências bancárias no centro de Porto Alegre, adesivos anunciavam a paralisação. Os bancários querem reajuste de 10,25% e piso salarial de R$ 2.416, além do aumento na segurança. As condições de trabalho. A categoria está sob pressão, as exigências muito grandes de atingimento de metas, resultados. O assédio moral é uma ferramenta gerencial para pressionar, para atingir os resultados e tem trazido adoecimento na categoria. E também chamamos de condições de trabalho a questão da segurança. Os bancos, na nossa opinião, têm que investir mais em segurança. A gente vê os ataques a banco, os colegas bancários e clientes estão muito vulneráveis. O sindicato ainda argumenta que os bancos ganharam lucros altos e teriam condições de atender às reivindicações. Os bancos podem pagar os seus funcionários, estão dando aumentos muito significativos para os seus executivos. Tem executivo ganhando 80 milhões ano, como bônus, enquanto os funcionários, 6%, que é meramente a inflação que eles oferecem. Está nas mãos dos bancos a sua solução, para sermos chamados e apresentar uma proposta decente para que seja avaliado pela categoria. Enquanto não tiver nenhuma proposta nova, a greve vai continuar e diariamente a gente faz assembleias para organizar o dia posterior. Os bancos discordam e dizem que o mundo vive uma crise que se reflete aqui. São questionáveis, por isso que tem as mesas de negociações. Tem coisas que um pouco fora da nossa realidade. Quando nós temos o ministro falando de que em países fora do Brasil se está renegociando salários e aqui cada vez se pede mais aumento, índice mais elevado, isso tem problemas e tem reflexo na nossa economia. Durante o período de greve, os caixas eletrônicos devem funcionar normalmente. Para o pagamento de contas, a alternativa é usar a internet ou procurar as agências lotéricas. Muitos clientes ficaram surpresos com as portas fechadas e reclamaram da situação. Ninguém falou nada, não teve nenhum comentário, nada, simplesmente se vem ao banco num dia como hoje e se é pego praticamente surpresa, porque não houve nenhum comentário, nada. É uma vergonha esse país, né? Fui pego de surpresa, na verdade um valor que tinha que ser pago hoje, tá? Agora vou pagar juros, não sei quem é que vai pagar esse juro, né? A proposta do orçamento do Estado para 2013 prevê 45 bilhões e 200 milhões de reais, um aumento de 12,4% em relação a 2012. Para investimentos foi fixado o valor de 2 bilhões e 400 milhões de reais, o que representa um crescimento de 38% comparado a este ano. O projeto foi entregue nesta terça-feira à Assembleia Legislativa pelo chefe da Casa Civil, Carlos Pestana, e pelos secretários da Fazenda, Odir Tonolier, e da Saúde, Ciro Simone. Os recursos para as 3 áreas com mais demanda nos debates participativos aumentaram em 29,5% para a saúde, 8,7% para a educação e 7,7% para a segurança. A proposta destina ainda um acréscimo de 8,5% dos recursos para pagamento dos servidores estaduais, com destaque para a parcela de 400 milhões de reais para a integralização do Piso Nacional do Magistério. O projeto segue agora para análise das comissões e depois será votado em plenário. O prazo máximo para a sanção da lei pelo governador é o dia 30 de novembro. A seguir, alerta na saúde. Em Porto Alegre aumenta o número de casos de coqueluche. Até agora foram registrados 103, quase o dobro do ano passado. E ainda, depois de um dia de muita chuva, veja como fica o tempo amanhã. A Central Gaúcha de Estágios está selecionando estudantes para preencher 240 vagas. As oportunidades são para os níveis médio, técnico e superior. Interessados devem realizar cadastro no site.